Bom, vamos lá, galera. Hoje, qual é a minha proposta dessa live? Essa live aí é deixar claro, né? Quem já conhece, já abre Master, sabe qual é o propósito, o intuito da criação dela aí. É sempre ajudar aí o afiliado a se tornar um infoprodutor, beleza? Então, hoje, a questão que alguns pontos que eu vou bater, beleza? Um é deixar claro a mentalidade de um infoprodutor e detalhe, vou ajudar como eu vi lá dentro do do minhas enquetes. Ó, que isso, hein? Assim que eu gosto, o meu também tá. Ó, vou até, quer ver? Deixa eu dar uma mudada de cor aqui, ó. Consigo botar uma corzinha mais branca. Eu já sou branco igual uma vela, né? Você tá com branco. O amarelo, que eu tô com amarelo aqui. Mas tá tranquilo, vamos que vamos. Vamos lá. Então hoje a minha proposta nessa live, né, é trazer para vocês a mentalidade de um infoprodutor e como criar conteúdo todos os dias. Por quê? Porque eu abri uma enquete lá nos meus stories a respeito de que vocês queriam que eu falasse e tudo mais. E vocês aí falaram que o intuito, né, da live que vocês queriam era mais para criar conteúdo. Então eu desenvolvi aqui um webinário, né, vou formar o conteúdo no formato do webinário, né, e a gente vai batendo perguntas e respostas aí durante a live. Acho que eu não consegui responder, a gente responde no final, beleza? Bom, a galera já me conhece, a Laiana já conhece há um tempo já. O professor conhece há pouquinho tempo, mas só para você entender, né, professor, quem eu sou. Meu nome é Ciro dos Santos, eu trabalho já com marketing digital há mais de 6 anos já. Já no ramo de vendas eu trabalho há mais de 8 anos dentro do ramo de vendas, já fui diretor de imobiliária, já direcionei e liderei mais de 72 corretores dentro do ramo imobiliário aqui no Rio de Janeiro, tá? Fui um dos maiores diretores dentro do sistema imobiliário aqui do Rio de Janeiro, tá? Inclusive, não sei se de repente aí no estado de vocês existe a consultora MRV. Por 5 meses consecutivos a minha imobiliária no Rio de Janeiro ela ficou entre os 3 primeiros por causa de estratégias de venda, beleza? Então só um briefzinho aí para vocês entenderem mais ou menos qual é o meu backstage, né? Ó, tá vendo, professor? Tem que tomar cuidado com esses termos em inglês aí. Então vamos lá, hoje eu vou bater basicamente aí em cima disso, tá? De mentalidade do infoprodutor e de criação de infoprodutos, beleza? Tá aí a Tailândia também entrou com a gente, muito bem-vinda, Tailândia, muito boa noite, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aí, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre mentalidade, tá? O que é basicamente a mentalidade. A gente ouve muito essa questão de mindset e, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, tá? A gente sempre aí tem essa questão de mindset tá muito... A palavra tá muito prostituída, né? Então, acaba que quando você fala mindset, a pessoa já cria um bloqueio, né? Uma repulsa em cima da palavra mindset. Valeu, obrigado, Laiana. Então, vamos lá. O que é o mindset, basicamente? Mindset nada mais né, trazendo aí a tradução literal, do que um formato de pensamento, a configuração mental, né? Então, basicamente, como que funciona essa configuração? Existem aí 2 tipos de mindset, né? E quem está falando isso não sou eu, é num livro chamado realmente Mindset, da Carol alguma coisa, eu sempre esqueço o nome dela, mas é Carol alguma coisa, tá? E ela fala a respeito aí de 2 mindsets específicos. Um deles é o mindset fixo e um mindset de crescimento, tá? E o que é cada um deles? O mindset fixo é aquele mindset normalmente acostumado aí com o pessoal de CLT, carteira assinada. Porque o cara está acostumado a todo dia, né, sempre tá pensando na mesma coisa, ele não consegue desenvolver, abrir um leque de opções para que ele consiga, de fato, empreender. Isso não é um mindset de um empreendedor. Isso está errado? Não, não está errado, sabe? Ele não tá... Deixa eu só baixar um pouquinho a música, porque eu tenho hiperatividade, eu escuto muita coisa ao mesmo tempo, ó, acaba desfocando. Então, tem algum problema ter um mindset fixo? Não, não tem problema ter um mindset fixo, tá? Não existe problema algum. Existem pessoas que elas, basicamente, a estrutura mental delas foi desenvolvida justamente para trabalhar como CLT. E se não fossem eles, né, exatamente, são perfis, tá vendo? Thalita, eu li Tailândia, tá vendo? Oi, meu Deus do céu. É isso mesmo, Thalita, são perfis. Então o mindset fixo, ele é justamente por conta disso, é um perfil de CLT,
beleza? E a gente tem um outro mindset que é discriminado por ela como mindset de crescimento. Esse mindset de crescimento, normalmente a gente encontra muito ele aí no empreendedor, tá? Seja ele no empreendedor digital, seja ele no empreendedor offline, né? Normalmente o empreendedor ele tem essa característica. Por quê? Porque sempre a mentalidade dele está pensando em crescer, em expandir, em arrumar novos horizontes, tá? E cada um tem seus pontos fortes e fracos. Normalmente, né, eu sempre gosto de ver os dois lados. O mindset fixo, né, ele tem aquela questão de tipo, ele consegue focar numa única coisa, ele vai até o final com aquela coisa, ele consegue todos os dias fazer exatamente a mesma coisa até ele se aposentar. Então isso é um ponto positivo, ele tem constância. Agora um ponto negativo dele é justamente ele não conseguir abrir novos horizontes, ele tem dificuldade em abrir novos horizontes. E o mindset de crescimento, o mindset do empreendedor é justamente o oposto, ele tem muitas possibilidades na cabeça dele com relação a abrir horizontes, e isso faz com que ele tenha problema em focar. Isso faz com que ele tenha dificuldade em ter uma constância, beleza? Então, hoje, qual é a mentalidade do Ciro? Fala aí, Cleo, tudo bom? Muito boa noite, bem-vindo aí. Então, qual é hoje a mentalidade do Ciro? É um mindset de crescimento ou mindset fixo? Eu sempre opto pelo mindset de crescimento, porque eu já vou falar um pouquinho mais à frente o porquê disso, tá? Então, galera, hoje vocês se encontram basicamente em qual mindset? Porque eu preciso entender em qual direção eu vou conduzir essa live. É um mindset fixo ou um mindset de crescimento? Tá bom? Vocês conseguem responder aí pra mim? Se você, não tem problema você ter um mindset fixo, como também não tem problema você ter um mindset de crescimento. Beleza? É só para justamente eu entender como que eu vou conduzir essa live. Tá? Eu sempre gosto de trabalhar com interatividade. Sempre interajo aí com o pessoal. Laiana já que já é antiga aqui, né? Apesar de eu ter começado a live há pouco tempo, mas ela já é antiga no meu Instagram há muito tempo. Thalita, mindset de crescimento. Islander também, mindset de crescimento, ele quer ter um mindset de crescimento perfeito. Laiana, provavelmente também um mindset de crescimento. A Deus também, provavelmente, um mindset de crescimento. Né? E a gente vai dar seguimento. Como? Vamos lá. Como que eu posso usar a minha mentalidade ao meu favor? Essa é uma dúvida normalmente que eu recebo. Eu recebia muito, porque como eu trabalho muito com pessoas, e principalmente no ramo de imóveis, era ramo de autônomo, né? Então a galera aí, eu tinha que ter, né, um pessoal que tivesse um certo mindset de crescimento, uma aptidão. Vocês não ligam, eu tava mexendo no cabelo toda hora, mas é porque, pô, acabei pegando um trânsito, me atrasei, tomei um banho voado, já caí direto aqui, tá? Eu não gosto de atrasar com os meus compromissos. Então, vamos lá. No mindset fixo, como que você pode usar ele ao seu favor? O mindset fixo você deve usar da seguinte forma, que eu sempre sugiro, tá? Observa sempre quem delega. O que basicamente é isso? Você vai, como as pessoas, né, de mindset fixo, elas estão numa CLT, dentro do modelo tradicional de trabalho, então observe quem está acima de você e como que ele faz para delegar. Se ele, os perfis que ele escolhe de pessoas para determinados tipos de serviço, né? Isso aí a gente pode até entrar um pouco mais a fundo a respeito disso, né? Porque existem basicamente 4 perfis. A gente tem o executor, o comunicador, o planejador e o analista, né? Então, de acordo com cada perfil, ele está em determinada função. Mas um mindset fixo, a gente tem aí como você fazer, aprendendo a delegar. Olha quem já faz, quem delega, e você aprende isso. E rapidinho você vai começar a migrar para o mindset de crescimento. Por que você vai começar a migrar para o mindset de crescimento? Porque nessa maneira você começa a observar oportunidades. Por exemplo, o Islander, ele falou que ele é professor de análise técnica. Cara, isso deve ser muito maneiro. Só pelo nome já é muito maneiro. E também é professor de inglês. Então, de repente, ele já olha, vê uma pessoa acima dele e já fala assim, poxa, legal, fulano de tal, ele deu uma função para tal pessoa, porque aquela pessoa ali, ela provavelmente ela trabalha dessa maneira, ela tem esse comportamento, então para ele serve isso. E como que eu aplico isso na prática para desenvolver um mindset de crescimento? Bom, eu vou procurar pessoas para poder me ajudar a fazer isso, a crescer. Por quê? Você dá um passo atrás e fica na parte estratégica, só no planejamento. E você põe pessoas para te ajudar a crescer. Existe um cara que eu gosto muito dele,
infelizmente a palavra coach, né, ela está muito, assim como a mindset está muito prostituída, porque elas estão meio que interligadas, né? O coach ele vem falando muito de mindset e tal. O Tony Robbins ele fala a respeito disso, que ele gosta de ter pessoas dentro do ciclo dele de sociedade, que essas pessoas dentro da empresa dele, cada um tem um mindset negativo, um mindset positivo, ou seja, o cara que é muito positivo, muito para frente, mas tem um negativo, que ele só vê problema. Então, quando você tem um mindset fixo, é mais fácil, tá, de você conseguir ver, aspas, um problema no crescimento do que realmente aí uma possibilidade, uma oportunidade para crescer. Mas se você tiver alguém e achar alguém que tenha um mindset de crescimento e você conseguir associar ele, vocês vão longe pra caramba. Perfeito, sem problema, muito obrigado de qualquer maneira, muito obrigado mesmo, querido. Então, vamos lá. E como que eu faço agora, no caso de mindset de crescimento, que é a Thalita tem esse mindset de crescimento, tá? E como é que ela pode usar isso? Por exemplo, como que eu desenvolvi isso? Vamos lá. Ciro, eu sou hiperativo, eu sou extremamente hiperativo, muito hiperativo, tá? Diagnosticado clinicamente, psicólogo com hiperativo, beleza? E como é que eu desenvolvi o meu mindset de crescimento? Como que eu botei ele para poder funcionar de maneira mais eficaz? De maneira muito simples, aspas, eu vou usar simples, forma de aspas, mas não é fácil, pelo menos para mim não foi fácil. Desenvolver rotinas que me ajudem, beleza? Então, que rotinas são essas que vão me ajudar? Por exemplo, Ciro, eu falando para mim, amanhã você precisa acordar às 6h30 da manhã para você tomar seu café e às 7 horas você já está pronto para poder dar sua corrida, né? Às vezes eu pratico meditação, às vezes não, depende muito do dia. Normalmente eu gosto de praticar no meio do dia para poder desacelerar o meu cérebro, tá? Então, Ciro, tal horário você vai praticar meditação. Se aquele dia for um dia que eu vejo que vai ser um dia corrido, eu preciso parar meu dia para poder fazer isso. Então eu preciso desenvolver rotinas que me ajudem a ter um mindset de crescimento direcionado, não pulverizado. Por exemplo, que se eu demole, vai aparecer oportunidades o tempo inteiro para mim. O tempo inteiro eu vou começar um projeto e não vou terminar, vou começar um projeto e não vou terminar, vou começar um projeto e não vou terminar. Isso acontece comigo, tá? Comigo. De acordo com o meu perfil, beleza? Então, entendendo aí o que seria o mindset do infoempreendedor, do infoprodutor, qual é? Normalmente é o mindset de crescimento, tá? Ele sempre vai ver uma oportunidade, porque as oportunidades elas estão passando na nossa frente o tempo inteiro para criar um novo produto, para desenvolver um novo projeto. Então, eles estão sempre passando na nossa frente. Por exemplo, agora mesmo, poxa, já vejo uma parceria de repente com o Aslander, porque eu já vejo que ele é um professor, né? E ele está na parte de análise técnica, não é qualquer um que desenvolve essa aptidão, tá? Uma coisa para mim muito complicada, sou hiperativo, é muito complicado. Então, poxa, caraca, vamos desenvolver, Aslander, vamos lançar você como professor de análise técnica. Aí eu já trabalho o infoproduto dele para poder lançar ele, beleza? O infoprodutor ele está sempre vendo essas oportunidades, tá? Ficou claro até agora o que seria um mindset de crescimento, um mindset fixo, né? E como você aplicar ele para dentro do infoempreendedorismo? Vocês ficou entendido? Fala, Paulo, tudo bom, meu camarada? Muito boa noite. Para vocês aí ficou claro o que seria isso, basicamente? Vocês conseguiram entender? Eu me fiz entender direitinho? Só responde sim ou não, se alguém ficou com dúvida, pra gente dar continuidade aí. E já pro quarto tópico que eu anotei, que é como criar conteúdo todos os dias. Beleza? Pô, obrigado, Aslander. Pô, vindo de um professor, esse elogio, caramba. Obrigado, Thalita. Vamos lá. Vamos então dar continuidade. O quarto item, que é o quarto item onde é que a galera aí ficou mais... votou mais lá dentro da minha enquete, cara. Poxa, obrigado mesmo, sério mesmo. Dentro da minha enquete. Putz, isso aqui foi disparado. Que é como criar produtos digitais, como criar conteúdo digital todo dia. Tá? Eu peguei um método, tá? Aperfeiçoei um método de criação de conteúdo. E, inclusive, é um produto aí que eu estou desenvolvendo. Não vou lançar ele. Essas lives que eu faço semanais não são para poder vender produto.
igual a galera faz o tempo inteiro para poder vender produto, beleza? As minhas lives semanais são para poder ensinar mesmo, de verdade, o máximo que eu puder, transmitir conteúdo, tá bom? Então, esse método é um método 4-para-1. O que ele consiste? Ele consiste em você pegar 4 esferas da criação de conteúdo, tá? E apontar ele num único conteúdo. Vamos lá. Vamos de novo. Dentro de um conteúdo, eu tenho basicamente 4 partes aí para fazer uma criação, beleza? Quais são as partes? Eu tenho um tema, eu tenho um formato, eu tenho uma linguagem e eu tenho uma emoção. Basicamente a gente trabalha na criação de conteúdo em cima desses 4 pilares aí, tá? Então, o pilar tema. O que é o tema, basicamente? O tema vai ser dentro do Instagram. Vamos voltar para dentro do Instagram, porque a minha especialidade é o Instagram, ok? Então, um tema, por exemplo, eu vou passar um review, eu vou passar dicas a respeito de alguma coisa, eu vou falar sobre uma notícia nova que está chegando no mercado. Por exemplo, agora atualmente o Instagram aí, ele anunciou que vai ter vão existir agora 3 formatos de feed, né? Aí o tema, ele é também uma opinião minha que eu posso botar, eu posso mesclar esses temas? Posso, beleza? Então tem lá os temas, eu sempre uso o Trello para poder me auxiliar, eu desenvolvi ele no Trello, tá? Se vocês quiserem, vocês podem falar comigo, me chama até no privado, tá? Ou então já responde aqui sim, que eu vou arrumar uma maneira de compartilhar esse card com vocês e fazer uma videoaula ensinando como usar. Bom, se for interessante para vocês, então é interessante para mim compartilhar, beleza? Então, no tema, aí eu vou lá e marco no meu card. Tema, por exemplo, é opinião. Aí embaixo eu tenho um formato. E basicamente no Instagram eu tenho alguns múltiplos formatos. Eu tenho um post estático, que é aquele de uma única imagem. Eu tenho Reels. Eu tenho um post carrossel. Eu tenho uma live, eu tenho um vídeo, eu tenho os stories. Então eu tenho vários formatos para poder pulverizar esse conteúdo. Então eu vou marcar um tema, por exemplo, uma opinião, o tema vai ser de opinião. O formato que eu vou usar vai ser uma imagem estática. Aí vem o formato de linguagem agora. Qual a linguagem que vai ser adotada? Vai ser num formato de linguagem de escrita? Vai ser num formato de linguagem narrada? Vai ser num formato de linguagem de um textão? Vai ser um desenho que eu vou usar para ilustrar alguma coisa? Né? Qual vai ser o formato? Eu vou usar um textão. Então eu vou usar aí o meu tema, vai ser opinião, num formato de imagem estática. Vou usar um formato de textão. E esse textão ele vai aonde? Vai numa legenda, normalmente, porque é onde é que tem mais espaço. Fica melhor para ler, mais fluido. E detalhe, eu preciso saber agora o 4º pilar. Qual é o 4º pilar? A emoção que eu quero atacar esse público. Qual é a emoção dele que eu quero atingir, que eu quero extrair dele? Eu quero extrair uma emoção de gratidão? Eu quero extrair... Olá, Jenny, tudo bom? Boa noite, seja muito bem-vinda. Qual é a emoção que eu quero extrair dele? Eu quero extrair uma emoção de gratidão, uma emoção de admiração, uma emoção de raiva dele, de revolta, de tesão de repente. Então existem várias emoções que eu preciso entender qual delas que eu vou extrair, ok? Então vamos lá, uma opinião que eu vou usar nesse tema. No formato, vai ser um formato de imagem estática, ou seja, uma única imagem. Na linguagem, eu vou usar qual linguagem? De textão, que está ali na legenda. E qual emoção? Eu vou atacar na raiva. Eu vou extrair raiva desse cara. Então, para onde que eu vou extrair essa raiva? Vai ser para mim ou vai ser para algum lugar? Para onde que eu vou canalizar? Eu vou canalizar para algum lugar. Então, de repente, vamos usar essa questão da atualização do Instagram. Vamos supor que eu vou falar sobre essa atualização. Aí eu começo muito bem. Você sabia que agora o Instagram está começando com uma nova... Está vindo com uma nova atualização, onde você vai ter 3 formatos de feed específicos. Vai ser um formato de follow, um formato de favoritos, né, e um formato cronológico. Então, quais formatos você vai usar? Para você, como é que seria? Para mim, esse formato é simplesmente, vamos direcionar para o Instagram a raiva, é um formato onde é que vai prejudicar todo o tráfego orgânico.
Todos os criadores de conteúdo que usam o formato de tráfego orgânico vão ser prejudicados por causa disso. E eu sou muito contra isso, porque hoje também eu uso o formato de tráfego orgânico. Então, eu inspiro raiva nele para uma situação e daqui a pouco, sabe o que acontece? Se ele simpatiza com aquela mesma raiva que eu estou extraindo dele, ele vai e comenta embaixo. É realmente isso mesmo, você está certo, é dessa maneira mesmo. Poxa, o Instagram sacaneou a gente e tá... Então gera interação, começa a gerar engajamento dentro do meu post. Beleza? Então aí a gente tem os 4 pilares: tema, formato, linguagem e emoção adotada na criação de conteúdo. Ou seja, assim fica mais fácil eu conseguir criar conteúdo. Fica infinitamente mais fácil, porque de repente eu pego lá um conteúdo e falo assim, ó, beleza. Poxa, hoje o que eu vou criar? Vou criar sobre emoção. Uma emoção. Vamos gerar uma emoção. E o mais legal é que esse formato, ele não tem uma ordem específica. Eu tenho que puxar um tema primeiro. Eu tenho que puxar um formato. Não. Tu pode pegar o que você achar que tem mais facilidade. Por exemplo, uma emoção. Eu vou extrair emoção. Então, por exemplo, hoje eu vou extrair uma emoção de gratidão. Aí, gratidão. Gratidão eu consigo usar que tipo de tema? Eu consigo usar um tema de dica. Aí vou lá no tema de dica. Beleza, no tema de dica eu consigo botar qual formato? Eu consigo botar um formato de carrossel. Beleza, e adotar qual linguagem? Eu consigo usar uma linguagem mais de infográfico, né? Mais desenhada. Perfeito, pronto, tá aí. Vamos criar agora a dica. Aí, e qual o meu nicho? Agora a gente vai entrar numa outra parte da criação de conteúdo todos os dias, beleza? Até aí, ficou claro, galera? Só bota aí sim, valeu, obrigado, Laiana. Só bota aí sim ou não, para poder eu entender se estou sendo bem explicativo, beleza? Eu tô vendo que eu tenho um delay aí na minha transmissão, né? A transmissão tá bastante delay. Beleza, valeu, Islander, cara, que nome maneiro. Claro, sim, valeu, obrigado, Thalita. Vamos lá, vamos então continuar, tá? Bom, toda publicação, ela precisa ter isso que eu vou falar para vocês, que é de extrema importância. É um negócio chamado, que eu uso, tá? São técnicas de venda. Obrigado, Jenny. Então, são técnicas de venda. E existem algumas maneiras aí de você conseguir desenvolver essas técnicas de venda de maneira mais fácil, tá? Eu trouxe pra gente aqui hoje 2 técnicas de venda, tá? De escrita, basicamente. Olá, Alexandre, tudo bom? Boa noite, meu camarada. Seja muito bem-vindo. Então, basicamente, eu trouxe pra gente 2 técnicas de venda que pode ser usada de maneira escrita, e a gente vai usar, vou explanar ela, uma delas muito, porque é a que eu mais uso, tá? Então vai ser mais fácil. Não sei se vocês já ouviram falar na técnica de venda chamada AIDA. A-I-D-A. AIDA. Tá? É uma abreviação, né, de basicamente 4 letras. A-I-D-A, que é atenção, interesse, desejo e ação. É a técnica AIDA. Tá? Então toda publicação ela precisa ter isso. Atenção, você precisa despertar a atenção do seu leitor, do seu seguidor. E como que normalmente é feito isso? Normalmente eu uso a arte. O que é a arte? É a combinação, basicamente, das cores, a combinação de fontes. Eu chamo a atenção nele com isso. E tem uma parada muito legal, essa é uma sacada que eu peguei com muito tempo, né, estudando marketing, que é o seguinte. Se você prestar atenção, qual é a maior paleta de cor que o Instagram usa atualmente? Ele te dá aí basicamente 2 formatos, que é o formato claro do Instagram e o formato escuro, correto? Ou algum de vocês tem mais? São só esses 2 que vocês possuem? Responde aí pra mim. Vocês só possuem esses 2 formatos aí? O branco, né, que é o claro, e o escuro? Ou vocês têm mais algum? Deixa eu entender. Só para ver se de repente eu não fiz a minha pesquisa errada, né? Eu venho trazer uma informação errada. Mas eu acredito que sim, tá? Só existem esses 2 formatos aí de cores do Instagram. O claro e o escuro. O claro, basicamente, ele consiste em um fundo branco, né? Um fundo mais claro. E, vamos lá, por exemplo, quando você põe o Instagram, logo no início, Thalita,
ele aparece lá para você um fundo branco ou um fundo escuro, né? Preto, ele parece ou preto ou branco. No meu caso, eu prefiro usar sempre o fundo preto, porque o fundo preto ele cansa menos a vista. Isso é particular meu. Mas, por exemplo, hoje o teu Instagram, ele é claro ou ele é escuro? De repente você nem prestou atenção nisso ainda, né? Mas o seu subconsciente ele sabe disso. Então, por exemplo, vamos lá. Hoje, a maioria das pessoas, elas fazem exatamente igual a você. Elas não sabem que elas têm a opção de mudar para o escuro. Ou então, de repente, elas nem mudaram para o escuro ainda porque dá um pouco mais de trabalho. Porque você tem que ir lá em configurações, em tema, mudar para escuro e tal. É um pouquinho mais de trabalho. Então, a maioria usa branco. Se eu pego e eu uso... Fala, Emerson, tudo bom? Boa noite. Se eu uso na minha postagem, né, uma cor clara, o que vai acontecer? Eu vou me camuflar com o fundo do Instagram, do layout do Instagram. Saca? Designer dele. Então, se eu pego e uso uma cor que entra em contraste com o fundo do Instagram, seja ele preto ou seja ele branco, o meu olho ele já me chama atenção, meu cérebro já me chama atenção para aquilo. Então, a arte é a combinação de cores e combinação das fontes, que eu já consigo, porque eu tenho que bater o olho e meu subconsciente tem que captar. Aproximadamente aí 3 segundos antes do olho perceber, né, 0,3 segundos antes do olho perceber, o subconsciente já percebeu para poder mandar a informação. Então, sempre a gente trabalha um pouco com isso. Isso é maneiro, né? Uma sacada maneira. Isso aí eu aprendi já tem um tempo já, né? E normalmente a gente usa isso para aplicação própria. Eu resolvi trazer para vocês, tá bom? Então, a arte é uma combinação de cores. Eu tenho que lembrar que eu tenho um Instagram do outro lado. Eu tenho um layout do Instagram do outro lado. Poxa, valeu, obrigado. De qualquer forma, obrigado, Nayana. Eu vou deixar ela gravada por 48 horas até, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho ali... Poxa, obrigado pela indicação. Eu tenho ali esse formato, ok? Então, vamos lá. O formato de atenção é o formato de arte. Então, combinação de cores e combinação... Valeu, brigadão, cara. Então, é uma combinação de cores e fontes, beleza? É isso aqui. Atenção, AIDA, atenção. É a arte, combinação de cores e fontes. O interesse. O que é um interesse? O interesse é a copy. É a copy. A copy, ela não é somente a legenda. A galera fica focando muito na legenda. Mas não é só a legenda. A copy, ela consiste na headline, né, que é o título, uma imagem de alta qualidade e que gere muita conexão. Por exemplo, se o meu público dentro do meu Instagram, grande parte dele são mulheres gestantes, claramente, se eu botar uma imagem onde é que tem bebês, eu chamo a atenção dessa pessoa. Eu gerei uma conexão com ela através de uma imagem. Beleza? Então, vamos lá. Olá, Lucília, boa noite. Linda. Então, vamos lá. A copy, basicamente, ela não é só a legenda. Ela também é uma headline. Ela é o meu título ali que chama muita atenção. Na hora que eu passo, foi chamada a atenção. Beleza. Agora eu tenho uma segunda parte. Eu preciso desenvolver um interesse em cima desse cara. E como que eu faço isso? Na copy. Headline, imagem de alta qualidade e que gere conexão. Vamos agora para a terceira parte da estratégia AIDA. Desejo. E é isso aí, onde eu devo desenvolver a emoção. Eu gerei a conexão, agora eu desenvolvo a emoção dentro desse cara, dentro desse seguidor. E como que eu faço isso? Através do conteúdo. Através do conteúdo que eu gero. Seja ele no formato de carrossel, seja ele no formato da legenda, seja ele no Reels, sabe? Então eu devo desenvolver uma emoção. Sabendo que lá em cima, a nossa método de criação, ele teve isso, então eu já sei para onde eu vou seguir. Sacou? Se eu vou desenvolver raiva, então eu já sei agora qual o desejo, qual é a emoção que eu quero desenvolver nesse cara. É uma raiva, eu vou desenvolver isso no conteúdo. Eu vou atiçar esse cara no conteúdo. Beleza? Bom, o outro ponto também
que é o último ponto da técnica AIDA, é ação. Eu preciso chamar esse cara para fazer uma ação. Eu preciso pedir para que ele faça algo, que é o famoso CTA dentro do marketing digital, que é o Call to Action. Quem vai falar melhor isso aí é o Islander, né? É o Call to Action, é a chamada para ação. Perfeito? Então, só que aí tem um detalhe na chamada para ação. Eu não posso fazer ela de qualquer maneira. A chamada para ação, o Call to Action, ele precisa ser feito de forma imperativa. Ou seja, eu preciso pegar e falar, faça isso, faça aquilo, clique aqui, clique lá, vá em tal lugar. Eu preciso ser imperativo. Eu preciso dar uma ordem de comando incisiva. Sacou? Então, recapitulando, técnica AIDA, atenção, que eu vou na arte, ok? Chama atenção na arte. O interesse que eu desenvolvo é na copy. O desejo que eu desenvolvo, a emoção, é onde eu vou a emoção. E uma ação, que é onde eu mando esse cara fazer. Beleza? Eu tenho que ser imperativo. Tá? E existe uma outra técnica também, né, que eu também gosto de usar, que é o PVPA, que é problema, vantagem, prova e, de novo, ação. Basicamente, o problema, eu apresento ao leitor um problema ou uma necessidade que normalmente ele tem. Meu seguidor, vamos supor, hoje, qual é o maior problema que nós encontramos dentro da Brainmaster dos nossos seguidores? São os afiliados, basicamente, eles saírem dessa zona de conforto de afiliado e se tornarem infoprodutores. Mas eles não sabem como fazer isso. E qual é a necessidade maior desse cara? Cara, ele precisa ser pego pela mão e ser conduzido pelo passo da transformação, da transitação de afiliado para infoprodutor. Então, eu vou pegar esse problema desse cara e eu vou apresentar ele a esse cara. Às vezes está no subconsciente dele, ele nem sabe que ele tem esse problema, mas agora ele tem. Porque eu apresentei para ele um problema que ele possivelmente tinha. Beleza? O V de vantagens. Então eu preciso mostrar para o meu seguidor as vantagens que a minha oferta, né, ou o meu produto ele possui para poder fazer o quê? Resolver o problema ou a necessidade daquela pessoa que está interagindo com aquele conteúdo. Beleza? Número 3, que é o P de novo, que seria a prova. Eu preciso mostrar uma prova concreta para poder comprovar que o problema que a gente está mexendo nele, ele pode ser solucionado com o meu produto. Entende? E quem está te falando isso? Normalmente um cara aí, esse dia até postando, eu não gosto de ficar postando bastidor. Até é bom postar bastidor? É bom pra caramba. É um conselho que você faça, mas eu, como movimento muito, eu não gosto de ficar postando bastidor, tá? Porque existem estratégias específicas para fazer o que eu faço, que é criar conteúdo. Então eu crio infoprodutos. Então eu sempre estou criando infoprodutos e eu, na maioria das vezes, eu não lanço esse infoproduto. O que eu faço com esse infoproduto? Eu vendo ele para alguém que já queira ele, que o cara não tem ideia. Então eu vou lá e vendo esse infoproduto para ele. E ele vai produzir esse infoproduto pronto. Vai botar o jeito dele, a cara dele, vai lançar e eu vendo a ideia para ele do infoproduto. Isso é uma sacada muito maneira. Tá? E o último ponto é a ação de novo, que é fazer de novo o leitor realizar uma ação ou uma tarefa. Se inscreva na minha lista para você receber e-mails, né? Se inscreva em tal lugar. Faça isso. Novamente isso. Ou seja, PVPA, problema, vantagem, prova e ação. Problema, vantagens, provas e ação. Beleza? Então, ficou claro, galera, até aí? Vocês pegaram essas dicas aí? Ficou claro todas as dicas? Vocês ficaram com alguma dúvida? Podem ficar à vontade para fazer perguntas, tá bom? Que eu vou auxiliar vocês aí nas respostas. Tudo que eu puder auxiliar vocês. Se eu não souber a resposta, eu vou estudar e vou trazer ela para você, tá bom? Mas fala aí, vamos lá. Vocês têm alguma dúvida? Ficou bem explicadinho? Perfeito, Arlander. Show de bola, meu camarada. Valeu, obrigado, Thalita. Obrigado mesmo, de verdade.
tipo assim, você dá a base e a pessoa personaliza exatamente isso, tá bom? Eu dou a base todinha, completa do produto para ela, tudo. Por exemplo, ela vai fazer um produto em vídeo, né, um curso. Então eu pego para ela e faço o seguinte, ó, tem aqui os módulos X, Y, Z, vou montar os módulos assim. O nome do produto vai ser X e aqui vai ficar assim, 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 assim. Tá? Então eu dou a ideia pronta para ela, só tem que executar a ideia. Sobre a criação de conteúdo para iniciar, você acha melhor já ter tipo as postagens prontas ou ir criando ao longo do tempo? Então, vamos lá, Islander. O que eu faço? Tá? Eu trabalho com programação de postagem. Não sei se você já sabe disso, mas existe uma possibilidade de você agendar as postagens. Beleza? Ou seja, você vai no próprio site lá do... deixa eu escrever aqui, que é o site do próprio Facebook. Beleza? Que é Business /Creator Studio. Se eu não me engano, tá? É esse site aí, beleza? Esse site. Só ir lá, entra com o teu próprio Instagram e lá você já vai conseguir fazer a postagem. Só que lembrando, o Instagram precisa ser profissional, ele não pode ser um Instagram pessoal, beleza? Mas você consegue agendar por lá. Então, por exemplo, o que eu faço? Eu tiro 3, 4 horas do meu dia e eu programo, né? Vou criando conteúdo, vou criando, fazendo um método que eu falei no início dessa aula, desse workshop, nesse webinário, queira chamar como quiser, mas eu uso esse método para criar. Então eu vou criando e vou separando no Trello, tudinho. Depois eu venho, criei as imagens, agora eu junto os dois, uso a estratégia de hashtag, inclusive tem um post aqui no meu Instagram sobre hashtag, isso sim é merchan, tá bom? Sobre hashtag, mas não te custa nada, dá uma olhadinha lá sobre estratégias de hashtag, beleza? Então eu criei, tá lá no Instagram. Eu uso essa estratégia, beleza? E eu programo. Olho lá os meus insights no meu Instagram, olhei meus insights, qual o horário maior de público, tal horário, tal. Então, beleza, eu vou programar, poder eu não ter que ficar entrando toda hora no meu celular e postando. Tá? Então, seja ele como for. Normalmente, se eu não me engano, eu acho que Reels não está fazendo, mas Stories está fazendo, postagem de Stories, postagem de carrossel você consegue fazer, postagem de vídeo, postagem de IGTV, que é uns vídeos mais longos, e postagem de imagem estática, beleza? Eles estão fazendo, dá pra fazer direto lá pelo site mesmo, tá bom? Ó, a Thalita também já faz assim já. Essa eu acredito que seja a estratégia mais tranquila. E tem um pulo do gato aí, que normalmente eu uso. Qual o pulo do gato? Normalmente as pessoas, elas interagem aí nos 14 dias iniciais. 10 a 14 dias o algoritmo entrega muito bem a um novo seguidor. Depois disso ele começa a cair bastante se o seguidor não interagir. Beleza? Então o que eu faço? Eu vou lá nos insights, lá em cima eu filtro em 14 dias para eu conseguir ter uma análise melhor. Entendeu? Então eu vou lá nos meus insights, jogo 14 dias, chego lá nos meus seguidores, total de seguidores, vou lá no finalzinho e olho, pum. Hoje, por exemplo, quinta-feira, o meu melhor horário de movimentação dos últimos 14 dias foi no horário X. Puf. Por isso que você normalmente não vê grandes criadores de conteúdo, os caras fazendo sempre no mesmo horário. De repente tu vai ver uma semana ele fazendo, mas na semana seguinte já está em outros horários, na outra semana já tem outro horário totalmente diferente, porque ele tem essas variações aí, tá? De acordo com, se o cara tem um público muito grande, se é muita gente seguindo, uns 10 dias aproximadamente. Então tira a média e bota 7 dias. Mas normalmente, quem tem um público menor, né, ou seja, o menor que eu falo é abaixo de 10k, abaixo de 10 mil seguidores. Nesse meu Instagram aqui, eu tenho menos de 10 mil seguidores, a gente sempre posta aí, usando o parâmetro de 14 dias. Beleza? De repente um pulo no gato que ajuda bastante. Mais alguma dúvida aí, galera? Que eu possa auxiliar vocês? De repente um programa de criação, se não me engano também eu botei lá um post a respeito disso, sobre os programas que eu uso no meu celular para poder fazer criação de conteúdo, tá bom? Depois dá uma olhadinha lá. Tá lá também os aplicativos essenciais
para criar conteúdo, também uso lá, beleza? Eu sei que nós fomos relativamente poucos, mas eu dou valor a todo mundo que estava aqui, cara. Poxa, o início ele é sempre mais complicado. Essa é a minha segunda live aqui no Instagram, tá? E eu agradeço muito a vocês, agradeço muito, muito, muito a vocês mesmo, de verdade, por ter ficado comigo aí até o final. Vocês são top demais. Obrigado, galera. Obrigado mesmo, tá bom? Uma noite abençoada aí pra vocês, um ótimo descanso pra quem for dormir, pra quem for trabalhar, um ótimo trabalho, beleza? Ah, mais uma dúvida por enquanto, você explicou. Mais nenhuma dúvida? Perfeito, obrigado. Tem com relação à criação de rios, beleza? Criação de rios. O que eu faço com criação de rios? Eu vou lá na hashtag, por exemplo, fala assim, vamos ver, o meu conteúdo é sobre marketing digital, principalmente para afiliados. Então, como já está definido, é mais fácil. Eu vou lá no search, né, na lupinha, boto lá, hashtag afiliados iniciantes, exemplo. Vou lá, vejo quem está fazendo no Rios, segmento lá pelo Rios, olho o que a pessoa está fazendo mais ou menos, falo, legal. Por exemplo, eu uso muito dicas. Poxa, essa música aqui está em alta? Pô, está em alta. Dá para adaptar? Dá para adaptar? Beleza. Então eu vou criar um conteúdo, por exemplo, dicas. 3 dicas sobre tal coisa. Aí eu vou pegar uma música que eu consiga adaptar o ritmo dela às 3 dicas. Aí, dicas de apontamento aí. Pom, pom, pom. Exemplo. Entende? Então, assim, a execução, eu acho que ela vai muito mais da sua cabeça com relação a você ser, de repente, até preso um pouco à câmera, né? Eu, apesar de não parecer, sou extremamente tímido, tá? Então, eu sempre tenho que trabalhar isso em mim, né? E, pelo menos, dessa maneira me ajuda bastante, beleza? Então, gente, brigadão. Espero realmente aí. Show, já bota em prática. Se tiver qualquer dúvida, quiser ideias, você me chama no privado, a gente conversa, troca uma ideia, eu te mando, de repente, alguma coisa para poder a gente fazer, beleza? Mas é porque realmente aí foi, poxa, brigadão, de verdade, gente. Obrigado mesmo, Thalita. Obrigado, Island, por ter ficado até aqui. Deixa eu ver que tem mais uma pessoa que eu não sei quem é, deixa eu ver. É a Jenny, muito obrigado, Jenny, também, tá bom? Obrigado mesmo. Gente, se vocês tiverem dicas, tiverem qualquer coisa com relação a dúvidas, eu sempre respondo a galera no privado, independente de qualquer coisa, tá? Pessoas que chegaram agora, iniciantes no tráfego pago, pessoas iniciantes no tráfego orgânico, pessoas iniciantes de Instagram e marketing digital como um todo. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa que eu puder ajudar, me chama lá no privado, a gente conversa lá numa boa, eu sempre estou trocando ideias. Pode ser que eu demore um pouquinho mais para responder, porque eu sempre tenho alguma coisinha para poder fazer, né? Mas eu sempre estou respondendo a galera lá, tá bom? Gente, mais uma vez aí, brigadão. Quem quiser de repente fazer uma live comigo na próxima semana, já me chama já, tá? Que aí a gente de repente desenvolve aí uma live de collab, beleza? Gente, um forte abraço, um beijão, mais uma vez, muito obrigado. Valeu! Tchau, tchau!